Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora continuando o nosso estudo das partidas clássicas. Estamos estudando os jogos do torneio Zurich 1953, que foi um dos maiores torneios de todos os tempos, com 15 dos maiores jogadores da época, e o vencedor ia disputar com o Butvinnik, que era o campeão, quem ia ser o campeão. É uma partida muito interessante, vocês vão ver, preste bem atenção como o Smith jogou muito, ele que foi o campeão desse torneio, jogando contra o fortíssimo Paul Keres estoniano, o Smith é russo. Uma partida muito interessante. Vale a pena mesmo assim, impressionante a habilidade, principalmente do Smith. Mas vamos lá. É uma partida onde jogaram o gambito da dama aceito. O Smith está de branca e o Paul Keres está de negras. Jogou D4, D5, C4, D por C4, cavalo F3, cavalo F6, E3, E6, bispo C4, captura o peãozinho, né? C5, roque, A6. Tá pronto para tirar esse bispo daí, né? Ele vai expulsar o bispo, provavelmente vai jogar B5. É típica jogada. Dama E2, B5. Bispo B3, bispo B7. Fenquetou o bispo. Torre D1. Deixou a torrinha na coluna da dama. Cavalo B7. O Paul Keres não quis sofrer, ter nenhum risco pelo cavalo. Cavalo C3. Então, tendo em mente que as pretas ainda não rucaram, deve se esforçar para remover a sua dama da posição desagradável na frente da torre de D1, levando para C7 ou B6. Em vez disso, com bispo E7 e B4, eles levam o jogo a uma variante bem conhecida que a teoria considera não ser razão inferior às pretas. Keres muitas vezes aproveitou a menor oportunidade para refutar as opiniões geralmente aceitas, introduzindo novas ideias e variantes antigas. Mas no presente caso está jogando uma linha inferior sem qualquer preparação especial ou melhoria sendo evidente. Este erro coloca você imediatamente em uma posição difícil. Em 1959, Smith trouxe uma nova ideia contra Petrosian, bispo D6, ganhando brilhantemente. As negras já o bispo E7, E4, B4, tacou o cavalo, deixou o cavalo E5. Naturalmente, o cavalo não tem para onde ir, e o negro é forçado a entrar em uma continuação que leva à força a formação de um poderoso peão passado. Esse peão vai ser impressionante como o jogo vai girar em torno dele. Mas vamos lá, B por C3, cavalo, E por F6, bispo F6, D5. Olha a força desse peão. Esse peão está bem protegido, ele não pode ser capturado. Ele não pode ser capturado pelo peão que está cravado. A dama está cravando o rei, né? Então ele não vai poder pegar, jogar esse por esse. Se jogar o bispo pelo peão, joga o bispo por bispo, ele também não pode capturar, eu ganho o bispo. Então assim foi assim um lance excelente mesmo. Talvez seja o melhor lance decisivo da partida foi esse. Um simples avanço do peão para D5. Esse peão vai ficar muito forte, que ele vai ser assim muito bem defendido. Pois E5, BC3, roque, cavalo D2. Com esse lance do cavalo D2, Smith começa a executar seu plano com tenacidade e lógica. Suas peças menores abrirão caminho para o seu próprio peão.
aquele peãozinho passado de D5. Esse peão ainda vai dar muita dor de cabeça. Cavalo C3, bispo E7, E4, B4. Eu voltei justamente para vocês verem o negócio. Olha que interessante. E5, ele avançou, fizeram as trocas aqui. Agora esse peão de D5 ficou muito forte, né? E olha, ele tá protegido pelo cavalo e pelo bispo. Tá, tá. Jogou E5, B por C3, roque. Arrancou o roque do reizinho do meio, né? Cavalo D2. Agora, com esse lance, os ministros começou a executar seu plano com tenacidade e lógica. Suas peças menores abrirão caminho para o seu peão. Em vez de protegê-lo, seu cavalo e bispo atacarão as casas à sua frente. Ele vai protegendo o peão até chegar lá. Nesse sentido, considere cavalo D2 necessário para transferir o cavalo para E4 e apoiar na casa a hora que o peão for para D6 ou C4. Com o desenvolvimento da partida, nesse momento, Keres entendeu o seu erro e agora exibe uma riqueza maravilhosa de recursos, fazendo todo o possível para tornar difícil para as brancas promover seu peão passado. Bispo E7, cavalo C4, e Smith defendendo seu peão como nunca. A5, cavalo por E5. Esse lance aqui era melhor ele ter jogado D6. D6 ameaçava o bispo, estava defendido o peão melhor do que essa jogada aqui que cavalo, cavalo por cavalo, dama por cavalo. Bispo F6. Aí era melhor ele atacar o cavalo por D6. Por que era melhor para D6? Pensa bem, ó. Ele atacando aqui, a dama sai. Pronto, mas olha aqui. Esse lance, se ele atacasse por D6, ele vai estar atacando a dama do mesmo jeito que era o que ele queria. Ele vai estar atacando esse peãozinho de H. Ele vai estar bloqueando esse peão isolado, esse peão passado de D5. Esse lance era muito melhor, tá? Mas vamos lá ao lance da partida. Jogou dama E5, bispo F6, dama G3, C4, bispo A4. Olha, se você for ver, olha que interessante. Olha tudo que os bispos vai fazer, ó. Essa casa está protegida, ó, está protegida pela dama. Essa casa está protegida pela dama. Essa casa aqui está protegida pelo bispo. Está protegida pela torre aqui por trás. E ele também, se quiser, pode jogar esse bispo aqui em... Esse bispo em F4 e vai proteger o bispo aqui também. Ele está protegendo de todos os lados esse peão como ninguém. E o Keres vai ter que defender como nunca. Jogou dama E7, tirou da reta.
Bispo F4, ó, e jogou de toda sorte, jogada típica de Smith, combinando a realização consistente de uma ideia com o cálculo tático preciso. As brancas esquecem do peão para avançar o seu peão passado. Ele vai largar, pegar o peão lá, não tem problema, e ele vai que vai. De todas as formas, peão passado. Se você ver, ó, ambos os bispos estão atacando as casas que estão logo na frente do peão. Esse ataca aqui, esse ataca ali. É muita habilidade do nosso Sbirro. Torre de FD8. Como que as brancas podiam conseguir uma vantagem decisiva? Ó? Dama A3. Bispo B6. Bispo por bispo. D por C6. Dama C3. Dama por dama. Bispo por dama. Torre de AC1, ameaçando o bispo e o peão, e ainda vai defender o dele. Vai defender o peão de C. Bispo F6 voltou. Torre C4. Mas eles continuaram de outra maneira. Eu acho que melhor até. D6 lá, vai o peãozinho. E agora ele está defendido por 3 peças. Né? Está defendido pelo bispo, pela dama e por essa torre. Dama E4. Está ameaçando dar mata aqui em G. Torre E1 para expulsar a dama. Dama F5. D7, lá vai o peãozinho. H5. Rook 8, olha o lance. Keres tira o rei. H4, olha a tranquilidade. Torre A6. Bispo G5. A torre pegou o peãozinho herói lá. Porque ele não teve jeito, ele tinha que entregar a qualidade que ele ia perder. Capturou o peão a um preço bem caro, né? Bispo por D7. Dama por D7 ganhou qualidade, né? Torre de A1, uma torre protegendo a outra. Torre D6. Bispo por F6. Torre por bispo. Dama B8. Torre F5. Rook H8 mate. Rei G6. Agora minha sama dando torre D8. Dama B5. Torre D6 cheque. Rei H7. Torre D8. Lá vão de novo. Dama C5. Um ataque duplo em cima do peão aqui pela dama e pela torre. Ele defendeu torre E3, a dama não tem como entrar no lançona. Bispo D5. Torre D8, novo cheque. Rei G6. Dama D8. Bispo F3. Torre por F3. Rook por F3. E dama por F3. Não tem como as negras lutarem mais. Tem uma torre a mais. Estão iguais no número de bispo, até que a estrutura de bispo das negras até está melhor que as brancas. As brancas têm 3 ilhas de peões, né? E também tem 3 ilhas.
Mas se você for ver, ó, tem uma torre a mais, não dá para jogar, né? Principalmente dois jogadores do nível desse nível. Para os curiosos que gostam de precisão, a precisão do Smith nessa partida foi 88,5 e o Kelly foi 81,3. Olha, para a época que não tinha computador, poucos livros, tudo é uma excelente precisão. Apesar que, sinceramente, foi uma das mais baixas até agora. A maioria das partidas, pelo menos um jogador tinha 90 de precisão. Pelo menos as que eu vi. Pessoal, é muito importante conhecer as partidas clássicas. Todos mestres sempre batem nessa tecla. Estudar os clássicos. Sempre. Principalmente, acho que mais bate é o Leitão. O Leitão fala o tempo inteiro estudar os clássicos. O Gerson Pérez também. Eu acho que são os que mais falam. Até eu acho que eu vi o Clico, o Evandro, todo mundo fala. Então é muito importante ver essas partidas de Zurich 1953. Veja uma partida por dia com calma, que vocês com certeza vão aprender muita coisa. Muito obrigado, pessoal. Vamos curtir, compartilhar. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Eu estou postando vídeo todo dia. Vários vídeos, por sinal. Atualmente eu estou trabalhando em 4 frentes, uma série que eu criei que é o Ataque Fulminante, o livro do Capa Branca, Fundamentos, que é um livro sensacional que está até, se eu não me engano, até o exemplo no 31 é metade do livro, tem 61 exemplos, se eu não me engano. E estou pegando partidas do torneio do Aikenzi, que são partidas mais modernas. Começou hoje, se eu não me engano, o Floripa. As primeiras partidas eu não vou pegar, que geralmente são GMs contra jogadores assim do nível bem mais baixo. Jogadores do nosso nível, alguns capivara um pouquinho melhores. Mas quando eu chegar na terceira, quarta rodada, eu vou começar a postar vídeos do Floripa Chess, que é um dos maiores torneios do Brasil, acho que até o maior, né? Que tem muita gente jogando. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado por todos. Até mais.